confiaria. Glória a Deus. Nessa oportunidade, quero cumprimentar os irmãos da paz, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui. Viemos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Ele é de toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica a Deus, igreja. E no companheiro. Só ele ela sabia
Irmãos, não é fácil a palavra de Deus. Você está na frente para pregar a palavra de Deus não é algo muito fácil, porque você tem que buscar viver aquilo que você prega, aquilo que você fala. E esse friozinho que dá na barriga, essa coisa, aquele incômodo que a gente sente, às vezes pela responsabilidade que está em nossos ombros. Mas eu prefiro sentir esse frio na barriga, esse incômodo, e pregar a palavra do Senhor, do que o Senhor Jesus voltar e eu ficar para trás. Amém. Porque a dor que a pessoa vai sentir depois que a igreja for tirada da terra não vai ser fácil. Sabe por que não vai ser fácil? Porque o Espírito Santo vai ser levado junto. É o nosso Consolador. Onde vamos encontrar consolo se o Espírito Santo subiu com a igreja? Paramos para analisar nessa noite, paramos para refletir nessa noite. Como será após a igreja ser arrebatada, aquele que ficar, como vai ser o sofrimento? Né? Então, eu prefiro sentir esse friozinho na barriga. Amém? Povo de Deus, estou muito feliz de estar aqui nessa igreja, um povo alegre. O povo que vai morar no céu é sempre um povo feliz, né, irmãos? Sempre um povo alegre. E o Evangelho é um Evangelho de poder.
O crente que está incluído nesse evangelho, ele não pode ser um crente triste, ele não pode ser um crente cabisbaixo, porque nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que tudo pode fazer pelas nossas vidas. Nós servimos um Deus que, após se nós tiver fé, nós oramos pela manhã e antes do acontecer nós recebemos a nossa bênção. Nós não devemos ter em nossos corações dúvida ou tristeza ou desânimo. O pastor tinha comentado comigo, o pastor Jair, que era culto de varões. Eu puxo um mocotó mais grosso, tá, irmãos? Fica ligado? Irmão Guedes ali, um homem de Deus, batalhador, trabalhamos na mesma empresa ali, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, irmão Guedes. Foi um prazer te rever aqui, tá bom? Estamos juntos na batalha. Vamos ler a palavra de Deus vou ler apenas 2 versículos, em 1 Timóteo 6, o verso 11 e o 12. 1 Timóteo 6, 11, 12. Nos diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, persegue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, na responsabilidade de trazer a palavra para a tua igreja. Peço ao Senhor, esteja comigo, Pai. Usa-me para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Irmãos, é um texto bastante conhecido e é um texto que nos traz bastante advertências e ensinamentos para que nós possamos nos enquadrar na palavra do Senhor. Porque enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós temos que buscar viver na presença do Senhor de uma forma reta, correta e com um coração sincero perante ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava aqui conversando com Timóteo, um jovem, provavelmente, segundo os estudos, ele tinha em torno de 16 para 20 anos, na ocasião, que ele se converteu ao Evangelho, né? E ele, por ser um jovem, por ser um moço, ele tomou uma decisão, que a qual todos nós aqui um dia tomamos essa decisão. O dia que nós levantamos as nossas mãos para o Senhor, para aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, nós fizemos com o Senhor um compromisso. Assim como o jovem Timóteo fez também um compromisso. Ele já tinha a sua mãe que servia ao Senhor, a sua avó que servia ao Senhor, faltava-lhes ainda ele conhecer o Evangelho. E segundo as Escrituras, na primeira viagem do apóstolo Paulo, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo já teve deles boas referências, e ali o apóstolo Paulo viu nele uma pessoa que a qual serviria muito bem para aquela igreja que estava começando. Aleluia! Nós, como cristãos, como crentes na presença do Senhor, nós devemos usar esse compromisso que nós firmamos com o Senhor para levar esse evangelho de poder para a frente, para adiante. Muitas pessoas estão usando esse evangelho como fonte de renda, como fonte de enriquecimento e esquecendo do verdadeiro propósito, que é a salvação de almas. O apóstolo Paulo estava tendo todo um cuidado para que Timóteo entendesse que a essência do evangelho não era riquezas, não era bens materiais, não era viver bem para a sua própria carne, mas era entregar
Evangelho e as outras coisas que a qual ele necessitasse viria. Nós vemos nos dias de hoje igrejas sendo destruídas porque estão colocando os seus pensamentos nos bens materiais, visando enriquecimento. Pregadores trazendo palavras que a qual amacia o ego daqueles que têm condições. O apóstolo Paulo estava passando para o jovem Timóteo: olha, o seu chamado não é um chamado para você ficar amaciando o ego. O seu chamado não é um chamado para você deixar o evangelho empobrecido e levar palavra de riqueza a corações de pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Tem muitas igrejas se afundando, tem muitas igrejas perdendo a sua essência, porque está deixando de falar a verdade, está deixando de pregar a morada do céu, e está pregando casa, está pregando carro novo, está pregando fazendas, está pregando emprego novo, emprego bom, vida terrena. O apóstolo Paulo estava com um cuidado, passando para o jovem Timóteo, que o evangelho que a qual ele deveria levar no seu peito, no seu coração, a partir daquele momento, era um evangelho de salvação, um evangelho de poder. Esse poder é o poder que resgata a alma lá do inferno e leva para o céu. Pessoas que estão atoladas no pecado, que estão atoladas na prostituição, que estão atoladas nas drogas, nas bebidas, é arrancada de lá e colocada dentro da casa do Senhor e preparada para morar no céu. O evangelho não é um evangelho para fracos. O apóstolo Paulo estava falando para ele: esse evangelho não é um evangelho para medroso. Esse evangelho não é um evangelho para quem está na frente da congregação, temendo de aplicar a disciplina na hora correta, na hora certa. Esse evangelho é um evangelho para quem quer morar no céu. Seja verdadeiro, porque você falando a verdade e a pessoa aceitando a verdade, ele vai receber a libertação e vai ter o passaporte carimbado pelo Espírito Santo para subir para os céus. O jovem Timóteo estava recebendo instruções de um apóstolo muito dedicado. O apóstolo Paulo é um dos apóstolos mais dedicados na palavra do Senhor. Um homem sério, um homem que outrora matava crentes, mas ele seguia uma doutrina que ele era ensinado, ele levava aquilo na risca. Quando ele se converteu ao evangelho, ele abandonou aquela prática e começou a levar para frente com a mesma sinceridade, mas agora com a autoridade do céu. E ele estava passando isso com toda a autoridade e respeito para o jovem Timóteo, falando para ele: quando você se deparar com um pecado dentro da casa do meu Deus, não tenha medo de confrontar com o pecado,
pecado, ele é sujo. O Senhor Deus, ele é especialista em sondar corações. Ele sonda o nosso coração e vê se a terra está fértil e vê se nós estamos preparados para receber dele. Por quê? Porque às vezes ele chega para sondar o meu e o seu coração e toca a tristeza e encontra a opressão te empurrando para baixo e você sem força para ajoelhar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que eu sirvo, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que foi na vida do Paulo, aquele que foi na vida do Timóteo, ele está presente aqui e vai repreender essa pressão na sua vida, e vai arrancar de ti essa angústia, vai arrancar do seu coração essa tristeza, vai te colocar aonde você vai ter força para orar, aonde você vai conseguir vencer este mal que às vezes quer te destruir. O jovem Timóteo estava com a incumbência bem trabalhosa, porque ser pastor não é fácil não, tá? Ser cuidador de ovelha não é fácil. Tem umas que é mais tranquila, mais mansa, tem outras que só de você olhar para ela já quer, já quer. Tem aquelas ovelhas que você vai arrancar a lãzinha dela lá, ela fica tranquilinha, tem outras que dá muito trabalho. O ser humano é assim. É assim. O sofrimento do pastor é algo que tem que acontecer. Por quê? Porque ele tem que sentir que a morada do céu não é fácil. E aquele que está sendo tratado, aquele que está recebendo a correção do pastor, também tem que ser ovelha. Ele tem que ver o pedido do pastor e se entregar. A teimosia, ela não faz parte da vida do crente. O crente que diz assim, o pastor falou, mas eu não estou nem aí porque ele falou. Eu não estou nem aí, eu vou seguir o meu caminho. Ele falou para mim ir para o lado A, mas eu vou para o lado B. Saiba você que isso atrai maldição para nossas vidas. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós desobedecemos os nossos líderes, isso atrai maldição, isso abre brecha na nossa vida, para que Satanás entra e faz tudo aquilo que eu já comentei anteriormente. Aleluia. Pode dar glória. Ele tem bênçãos maravilhosas para nossas vidas. O Senhor tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas. Tem projetos nas nossas vidas que às vezes nós esquecemos, o Senhor lembra dele. Às vezes nós esquecemos de projetos, de sonhos que nós temos, e a gente esquece dele, mas o Senhor não esquece. Depende de nós, depende da nossa obediência, depende do nosso desempenho na casa de Deus, depende da nossa coragem, depende do nosso querer na presença do Senhor. Muitas pessoas estão perdendo as suas bênçãos, as vitórias que o Senhor tem preparado, porque a desobediência, porque quer fazer algo de si próprio, não quer obedecer o Evangelho. É difícil orar uma hora, é difícil, ora meia hora. É difícil orar meia hora, ora 15 minutos. Não vou diminuir mais não, 15 minutos tá bom. 15 minutos. Um dia eu estava orando, e eu tenho um louvor que eu coloco para orar, é mais ou menos 45 minutos. E eu acho que tinha duas listas, né? Lá da mesa. E eu estou vendo aquele negócio não acabava. Eu falei, Jesus, eu orar só 45 minutos, mas esse negócio não quer acabar. Aí eu fui olhar, já estava na metade, acabou, já estava na metade.
da mesma lista. Aí eu dei glória a Deus. Foi um engano que eu tive que valeu para mim. O Senhor falou: eu quero que você ore mais. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar mais. Nós temos que nos entregar mais diante do Senhor. Nós temos que falar mais com o Senhor. Aquele filho que está longe do seu pai e comunica pouco com o seu pai, às vezes nós perdemos o amor. Como filho, nós perdemos o amor porque falamos pouco. Nós temos que falar mais com o Senhor. Nós temos que nos entregar mais ao Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas o Senhor é forte, o Senhor é o guia, é o Senhor que sustém todas as coisas na terra, é o Senhor que guarda aquele que está em perigo, é o Senhor que esconde aquele que está em perigo. Eis-me aqui diante da tua presença. Aleluia. Irmãos, não é fácil. Nos dias de hoje, as coisas, a tecnologia, às vezes bloqueia a mente de muitos. Esses vídeos de TikTok, é terrível. As redes sociais têm tomado muita atenção das pessoas. Satanás tem usado muito esses meios para distrair o povo de Deus, tomando atenção, tomando o mais precioso, que é o tempo que nós temos livre para falar com o nosso Deus. O inimigo tem usado essa ferramenta para tentar destruir, e muitas pessoas têm se entregado, muitas pessoas têm se jogado nessa situação, porque você está ali vendo um vídeo, pensa que não vem outro, e vem outro, e vem outro. Aí quando você vai olhar no relógio, está na hora de buscar a criança na escola, está na hora de ir buscar a esposa no ponto de ônibus, está na hora de dormir. E o tempo de Deus, como é que fica? E o tempo de Deus, como é que fica? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não corta a volta. Quando ela vem de encontro conosco, significa que o Espírito Santo, ele requer as nossas vidas. Eu gosto quando a palavra me confronta, porque assim, a palavra me confrontando, eu tenho certeza que eu estou com o Espírito Santo. Ele está do meu lado, ele está falando: olha, meu filho, larga esse telefone, larga esse computador, vai ajoelhar, vai falar comigo, roga a sublimitação, se entrega a sua vida, fala com o Senhor, larga de mão as coisas que nos puxam da presença do Senhor. Está geral. Às vezes você vai pregar a verdade por aí, varões. Muitas pessoas olham para você com cara feia. Olha para você, esse irmão está falando, tem a ver com a minha vida? Pensa você, eu não tenho nada a ver, mas aquele que está lá te olhando, ele tem. Ele cuida das nossas vidas e ele requer de nossa sinceridade. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus da gente ficar com um pé dentro da igreja e um pé lá na rua. Deus é Deus de verdade. Deus é um Deus que cura aquele que está doente. É aquele que dá força ao fracassado. É aquele que anima o desanimado. É aquele que arranca a depressão. É aquele que foge o coração e tira a tristeza e coloca alegria. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que nós devemos buscar todos os dias das nossas vidas. Existe uma juventude por aí que o negócio deles é só cantar, né? Cantar. São juventude de igreja, eu também falando lá de fora que a gente já sabe. E quando chega a palavra, vira as costas. Não dá ouvido.
entregou totalmente, abriu o seu ouvido, abriu os seus olhos para entender e ouvir o mestre que falava com ele. Guardou em seu coração. Ele se tornou um mártir mais na frente, mas com orgulho, com a certeza de morar no céu. Nós não podemos ter medo de morrer pelo Evangelho. Nós não devemos ter medo. Nós devemos ter a coragem de pregar o Evangelho com certeza e sinceridade, porque o maior ganho do crente aqui é a morada no céu. A maior bênção que nós vamos receber, que o homem pode receber, é o passaporte para entrar no céu. Fora isso, não tem BMW, não tem Hilux, não tem duplex, não tem. A maior bênção é a morada no céu. Contentamos nós com aquilo que o Senhor Deus nos deu. Contentamos nós com a nossa casinha, com aquele emprego que o Senhor nos deu. Contentamos nós com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque Ele é fiel para cumprir as necessidades das nossas vidas. Ele é fiel para trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Porque eu tenho certeza que a maior riqueza na vida de um ser humano é deitar no seu travesseiro, tranquilo, sereno, e acordar no outro dia tranquilo e sereno. Diferente de muitos que não têm essa paz, não tem esses ricos, esses ricões, vocês acham que eles têm paz? Não tem paz. Esse camarada trabalha dia e noite, não tem prazer, não tem alegria que nós temos igual nós estamos aqui hoje. Igual nós estamos aqui na presença do Senhor, doamos o nosso tempo, deixamos os nossos lares, deixamos às vezes, eu tenho um compromisso lá, para estar aqui na presença do Senhor. Esse é o tempo mais precioso que o ser humano pode doar para Deus, é doar o nosso tempo, é vir para a casa do Senhor e dar glória a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e de todo louvor. Aleluia, aleluia. Eu digo para os irmãos, o Senhor, Ele tem me abençoado tremendamente. Deus tem me abençoado. Tantas coisas que Satanás tem feito para tentar me destruir, para tentar me denegrir, me jogar para baixo. Mas o Senhor tem entrado na frente e falado: epa, aí não. Aí não. Da mesma forma de todos que estão aqui, na vida de todos que estão aqui. Quando nós nos dedicamos, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele cuida de nós. Está escrito lá em Gênesis 14:14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Às vezes, só requer que nós fechamos um pouco a nossa boca, paramos de murmurar, paramos de reclamar. Está difícil, está ruim. Não, irmão, calamos as nossas bocas e acreditamos na peleja do Senhor, porque não é nós que pelejamos, é Ele que peleja por nós, é Ele que faz por nós. Basta apenas nós nos entregar a Ele e ter a fé e a confiança que o mais Ele fará. É assim que eu creio e é assim que a Bíblia ensina. Está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E todos que creram nisso receberam a vitória. E nós não é diferente. Se nós acreditarmos nessa palavra poderosa e levarmos ela com sinceridade de coração, com o coração voltado para as coisas do Senhor, nós vamos receber a nossa bênção. Deus maravilhoso, aleluia. Amém?